Eu disse não, olhando direto para a tela do celular, escolhendo cada palavra como se fossem pedras sobre um lago silencioso. Hoje não posso ficar com as crianças. Tenho um compromisso importante marcado há semanas. Enviei a mensagem e deixei o telefone sobre a mesa da cozinha, tentando não antecipar a resposta. Mas ela veio rápida, quase instantânea, como se estivesse com os dedos prontos, afiados. Sempre importante demais, né? Foi o que minha nora escreveu, seguido daquele emoji que não é exatamente uma careta, mas uma deformação de desprezo. Não respondi. Aos 68 anos eu já tinha aprendido que algumas guerras são vencidas pelo silêncio e que responder no calor de uma frase é conceder poder a quem não merece. Eu tinha sim um compromisso, e importante. Nada grandioso, nada que mudasse o rumo de um país, mas mudaria o meu. Depois de quase 3 meses aguardando, eu finalmente tinha conseguido uma vaga para uma consulta com um velho colega de profissão, agora cardiologista renomado, que eu não via há quase 2 décadas. Desde o infarto silencioso que sofri no ano passado, eu vinha tentando reorganizar a vida, as rotinas e até os afetos. Queria ouvir dele uma segunda opinião. E mais que isso, queria olhar no rosto de alguém que conhecia a versão de mim que existia antes de eu me transformar no velho disponível para tudo, sempre pronto para cumprir os vazios que minha família deixou de cumprir por si mesma. Eu precisava desse compromisso. E por mais que minha nora não soubesse ou não se importasse, eu vinha me preparando mentalmente para ele como quem se prepara para atravessar um rio profundo de lembranças. Meu filho Daniel, ao contrário dela, raramente dizia algo. Ele vinha se afastando há anos, não por maldade, mas por uma espécie de cansaço moldado pelas demandas da vida adulta. A verdade é que eu aceitava isso. Os pais aprendem a sobreviver assim, se contentando com migalhas de presença e fingindo que não dói. Naquele dia, porém, a recusa parecia mais urgente, mais necessária. Minha nora já estava irritada desde a noite anterior, quando Daniel comentou casualmente no jantar de família que eu iria a uma consulta no dia seguinte. Ela revirou os olhos como quem escuta uma desculpa esfarrapada e soltou um "sempre tem alguma coisa" que eu fingi não ouvir. O que eles nunca perceberam é que, enquanto eu mantinha minha compostura de homem tranquilo, havia um cansaço profundo crescendo atrás do peito. O tipo de cansaço que não se acumula em dias, mas em décadas. Eu cuidava das crianças quase 3 vezes por semana. Amava meus netos, claro, mas havia se tornado rotina. Uma rotina esperada, exigida, automática. Eu não era mais o avô que ajudava. Eu era o avô designado, a babá gratuita, o plano de emergência. E minha nora nunca, nem uma vez perguntou se eu tinha planos, se eu tinha vida própria, se eu tinha limites. Tudo era sempre: você pode ficar com eles amanhã. Eles vão para sua casa depois da escola. Ah, vou deixá-los com você rapidinho. Como se eu fosse parte do mobiliário da vida deles, uma espécie de porta que sempre abre, de luz que sempre acende. Quando decidi dizer não naquele dia, era mais do que recusar um favor. Era um teste para mim mesmo. Existe alguma parte da minha vida que ainda me pertence? O celular vibrou novamente, mas dessa vez eu nem precisei ler para saber o tom. Minha nora tinha um jeito peculiar de digitar, cheio de pontos suspensos, como se estivesse construindo uma frase para me fazer sentir culpa. Esperei uns 2 minutos antes de pegar o telefone. Eu e Daniel contamos com você. É só hoje. Você sabe como estamos ocupados. Ocupados. Sempre ocupados. Ocupados demais para perceber que eu já não era o mesmo desde o susto que tive. Ocupados demais para perceber que minha memória às vezes falha, que minhas mãos tremem, que há dias em que acordo mais fraco do que gostaria. Mas para eles, eu estava sempre disponível, sempre pronto, como se eu fosse eterno. Enviei minha segunda e última resposta. Eu realmente não posso hoje. Espero que entendam. Guardei o telefone no bolso da camisa e saí para o quintal, onde o ar frio da manhã ainda segurava um pouco do cheiro de terra molhada. Fiquei ali parado, olhando para as plantas que herdei da minha falecida esposa, Clara, imaginando o que ela diria daquela situação. Clara sempre soube quando eu estava sendo usado, e sempre dizia: você não precisa se explicar para quem não quer entender. Eu quase sorri ao lembrar disso. Mas meu momento de tranquilidade durou pouco. Ouvi a porta da sala abrir e passos rápidos no corredor. Era Daniel.
Ele veio até o quintal com aquela expressão meio cansada, meio perdida, que tinha se tornado comum nele. Pai, você não pode mesmo ficar com eles hoje? A voz dele não tinha acusação, só pressão. A pressão da vida. Não posso, filho. Tenho aquela consulta. Ele respirou fundo, passando a mão no rosto, e parecia até mais velho do que eu naquele instante. Tá certo. Eu vou ver o que a gente faz. Não era raiva. Era frustração. E isso doeu mais do que qualquer grito. Ele voltou para dentro e fechou a porta devagar, como quem não quer acordar um fantasma. Eu fiquei ali mais alguns minutos, tentando recuperar a calma que se esvaía pelas frestas da casa. Mal sabia eu que aquela simples recusa, aquele não, dito com toda a educação possível, seria o estopim de algo muito maior. Minha nora não aceitaria aquele limite. Não daquela maneira. Não de alguém que ela considerava previsível, manejável, sempre submisso às necessidades deles. Aquela manhã tranquila seria a última antes do caos. Eu só não sabia ainda que, por causa da minha recusa, meus netos acabariam entrando em um carro errado, indo parar em um lugar onde jamais deveriam ter estado, e que tudo o que aconteceria nos dias seguintes arrancaria as máscaras de quem mais eu confiava. Mas naquele momento, olhando para o céu nublado, eu ainda acreditava que tinha feito a coisa certa. E fiz. Só não imaginava o preço que todos pagaríamos por isso. A tarde começou a se desdobrar com aquela lentidão enganosa dos dias que parecem inofensivos, como se nada pudesse escapar do controle. Depois que Daniel voltou para dentro da casa, eu permaneci no quintal por mais alguns minutos, tentando reorganizar meus pensamentos, respirando devagar como quem aprende a conviver com o peso invisível do tempo. Entrei somente quando percebi que já havia passado da hora de começar a me arrumar para a consulta, e enquanto colocava minha camisa azul clara, ainda levemente amassada, ouvi o barulho distante de mensagens chegando no meu celular, mas preferi não olhar. Achei que fosse apenas uma continuação da irritação silenciosa de minha nora, e naquele momento eu não queria mais carregar nenhuma energia ruim comigo. Saí de casa às 14h, com a pasta dos meus exames debaixo do braço, e a sensação de que estava finalmente retomando algum controle sobre a própria vida. A consulta correu bem. Meu antigo colega me recebeu com um abraço surpreendentemente forte e uma conversa franca sobre como eu precisava cuidar não só do corpo, mas também da mente, porque o estresse emocional era o tipo de doença que não aparece nos exames, mas corrói de dentro. Voltei para casa com a cabeça cheia de recomendações e uma estranha serenidade pela decisão que havia tomado naquela manhã. Eu não imaginava, nem de longe, que enquanto eu estava lá, tentando recuperar fragmentos da minha saúde, minha nora estava tomando uma decisão que mudaria completamente o curso dos próximos dias. Ao chegar em casa, notei que o carro deles não estava estacionado. Nada em comum. Talvez tivessem ido ao supermercado, talvez ao parque, talvez a algum compromisso inesperado. Entrei, deixei minhas chaves na mesa de centro e só então peguei o celular para ver as notificações que havia ignorado. Ali estava a origem de tudo. A primeira mensagem de minha nora dizia apenas: "Vamos resolver do nosso jeito." A segunda: "As crianças vão para aí de qualquer jeito. Você dá um jeito." Depois disso, silêncio. Nenhuma explicação, nenhum pedido, nenhuma pergunta. Apenas a imposição seca de quem está habituada a usar as pessoas como ferramentas substituíveis. Meu coração começou a acelerar enquanto eu lia as frases curtas, como se cada uma fosse um pequeno golpe. E então, quase 20 minutos depois da última mensagem dela, havia um recado de um número que eu não reconheci de imediato. "Senhor, sou o motorista do Uber. Preciso falar com você. É urgente." Eu nunca senti o sangue sumir do rosto tão rápido. Liguei imediatamente com as mãos trêmulas, sem nem pensar. Ele atendeu no primeiro toque, respirando fundo como alguém que acabou de lidar com algo que ultrapassa suas responsabilidades. "Senhor, eu estou com seus netos, mas houve um problema. Eles disseram que estavam indo para sua casa, mas o endereço que me mandaram não bate com o que eles conhecem. Acho que houve um engano." Eu senti o chão fugir por alguns instantes. Minha voz saiu fina, quase inaudível. Perguntei onde estavam, tentei entender como podia ter acontecido aquilo, e o motorista explicou que minha nora tinha colocado as crianças no carro,
praticamente empurrando-os para dentro, dizendo apenas: levem para esse endereço. E depois entrou de volta para a casa sem olhar para trás. As crianças, segundo ele, pareciam nervosas, repetindo que aquele itinerário não era o caminho do vovô. O motorista tentara ligar para ela várias vezes, sem sucesso. E ao perceber o nervosismo dos pequenos, decidiu contatar o número que eles mesmos disseram ser o meu. Quando ele me contou que estavam parados em um bairro que eu não conhecia bem, uma região mais afastada, meio industrial, sem movimento, senti algo se partir em mim. Uma mistura de medo, raiva e incredulidade. Eu tremi tanto que tive que apoiar a mão na mesa da sala para não cair. Perguntei se estavam seguros, se ninguém havia machucado as crianças, se estavam com fome, sede, frio. Ele disse que sim, que estavam bem, mas assustados, que o menino mais velho não parava de perguntar onde eu estava. Eu disse que estava indo. Fechei a casa com o coração batendo desordenado. Entrei no carro sem pensar duas vezes e comecei a dirigir rápido, mas com aquela lucidez que só aparece quando a vida te dá um susto grande demais para permitir distrações. Durante o trajeto, meu celular vibrava sem parar, mas eu não olhei. O foco era chegar. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade. Cada esquina parecia testamento da minha impotência. Eu repassava mentalmente todas as vezes em que eu tinha facilitado a vida da minha nora. Todas as vezes em que aceitei ficar com as crianças mesmo estando cansado, doente, exausto, apenas para evitar conflitos. E agora, porque ousei ter um compromisso pessoal, ela tinha jogado meus netos dentro de um carro com um desconhecido, sem verificar o endereço, sem considerar as consequências, sem pensar sequer no risco. Parei o carro perto de uma oficina mecânica abandonada, exatamente no ponto enviado pelo motorista. Encontrei-os lá, os dois sentados no banco de trás do Uber, com os olhos arregalados e as mãozinhas inquietas. O motorista, um rapaz jovem, parecia igualmente nervoso. Agradeci repetidas vezes, ofereci dinheiro, mas ele recusou, dizendo que só fez o que achava certo. Peguei as crianças nos braços, uma de cada vez, sentindo o corpo quente e trêmulo dela se apertando contra o meu. A menina sussurrou no meu ouvido: "Vovô, a gente achou que você não ia achar a gente nunca." Eu apertei os dois contra meu peito, tentando não demonstrar o pânico que ainda me corroía por dentro. Levei-os para casa, preparei um lanche rápido, coloquei desenho animado para tentar acalmá-los e fiquei observando os dois de longe, sentado na poltrona, como se ainda precisasse ter certeza de que estavam ali, seguros, respirando. Minha nora não mandou mensagem, não ligou, não perguntou onde estavam. Nem sequer questionou por que o motorista não havia voltado com eles. 2 ou 3 minutos depois, meu celular apitou com uma notificação da câmera da porta. Alguém batendo. E quando vi quem era, senti a história inteira começar a tomar uma direção ainda mais sombria. Mas isso eu descobriria apenas no capítulo seguinte, porque aquela visita seria a primeira peça do efeito dominó que derrubaria tudo o que ela vinha escondendo por anos. Quando a campainha tocou, o som ecoou pela casa como um metal batido, seco e definitivo, daqueles que anunciam não uma visita, mas um acontecimento. Levantei devagar, tomando cuidado para não assustar ainda mais as crianças, que tinham finalmente começado a relaxar no sofá, absorvidas pelas cores vibrantes do desenho na televisão. Enquanto caminhava pelo corredor, senti uma rigidez nas pernas, como se todo o estresse das últimas horas tivesse se acumulado ali, aprisionando meus músculos. Parei diante da porta, respirei fundo e olhei rapidamente pela câmera. Não era minha nora, não era meu filho. Era o motorista novamente. O rapaz de semblante preocupado e olhar receoso, como se temesse estar cruzando um limite. Abri a porta com cautela, e ele deu um passo para trás, segurando o celular na mão, o rosto um pouco mais pálido do que antes. "Senhor, desculpe incomodar de novo, mas achei melhor vir pessoalmente." Naquele segundo, minha mente começou a correr para todos os lados, imaginando que talvez tivesse acontecido algo após eu levar as crianças. Ou que ele tivesse recebido alguma ligação estranha, alguma ameaça, alguma instrução absurda da minha nora. Mas ele respirou fundo e completou: "A mãe deles me ligou agora há pouco.
Eu senti um nó subir da base do estômago até o peito. Ela ligou irritada, perguntando por que eu não deixei as crianças no endereço que ela mandou. Ele olhou para o chão por um instante, como se estivesse revivendo a conversa. Eu tentei explicar. Disse que os pequenos estavam confusos, que insistiam que o endereço não era aquele, que até mostraram o seu número. Ela me xingou. Disse que eu tinha estragado o dia dela, que você era dramático, que as crianças estavam acostumadas com caronas e que eu não devia ter ficado questionando ordens. Foi isso que ela disse. Ordens. Senti uma fisgada no peito, não física, mas emocional. Uma pontada de algo parecido com decepção, mas mais amarga. O motorista continuou. Ela mandou o endereço errado de propósito, senhor. Eu percebi quando ela ficou repetindo que era para deixar lá mesmo com as crianças dizendo que estava errado. Ele pareceu hesitar, como se estivesse ponderando se deveria seguir adiante. Eu trabalho com isso há anos. Eu sei quando alguém está apenas apressado e quando alguém está querendo se livrar de um problema. Aquilo foi como um soco bem no meio da memória. Lembrei de todas as vezes em que minha nora tratou os filhos como inconveniências, como peso, como obstáculos que atrapalhavam o caminho dela. Lembrei das frases curtas, ditas com desdém, de como ela largava as crianças na minha porta sem sequer esperar eu abrir, de como saía correndo como se estivesse depositando um pacote pesado. Lembrei de outras situações que na época eu tinha ignorado, racionalizado, tentando não enxergar o óbvio. Eu havia sido um tolo silencioso, acreditando que aquela mulher simplesmente tinha seus dias difíceis, quando na verdade ela carregava dentro dela uma frieza tão calculada que agora colocava meus netos em risco real. Eu vou registrar um relato no aplicativo, disse o motorista quase pedindo permissão. Acho que tem algo errado ali. Ninguém deve colocar crianças num carro e desaparecer. Agradeci, mas a palavra saiu quase muda. A sensação de que um abismo tinha se aberto sob meus pés era tão forte que precisei me segurar no batente da porta para não ceder à tontura repentina. Ele se despediu, e eu fechei a porta devagar, com o cuidado de não fazer barulho. Fiquei parado ali, com a mão ainda apoiada na madeira, ouvindo o barulho da televisão vindo da sala e sentindo um medo antigo. Aquele tipo de medo que pais e avós conhecem bem. O medo de falhar com quem depende de você. O medo de ver inocentes machucados por negligência alheia. O medo de perceber tarde demais que você deveria ter agido antes. Caminhei de volta para a sala, tentando recompor o rosto para que as crianças não percebessem que algo estava errado. O mais velho levantou os olhos para mim por um instante, como se estivesse tentando medir minha expressão. Eu sorri, forçado, mas sorri. Ele voltou a olhar para a TV, mas eu sabia que ele tinha percebido algo. Crianças percebem tudo. Sentei na poltrona e fiquei observando-os enquanto a tarde avançava e a luz do dia diminuía devagar pelas janelas. Minha cabeça fervilhava, não de raiva, ainda não, mas de uma preocupação profunda e urgente. Minha nora não apenas tinha ignorado minha recusa. Ela tinha deliberadamente colocado as crianças num carro, dado um endereço errado e desaparecido. E o que era pior, demonstrou irritação porque o motorista não as deixou à própria sorte. Minha mente começou então a conectar pontos que eu vinha evitando desde o início. Lembrei das vezes em que as crianças apareciam com pequenos machucados e minha nora dizia que tinham caído, mas sem explicar onde, quando, como. Lembrei de como ela sempre parecia aliviada demais quando deixava os filhos comigo, como alguém que se livra de uma carga pesada. Lembrei até dos comentários de Daniel, dizendo que ela vivia reclamando que era mãe demais e mulher de menos. Cada lembrança se encaixava agora, formando uma figura que eu preferiria nunca ter visto. Fiquei ali sentado, fazendo planos silenciosos, planos que ainda não tinham contornos, mas já tinham intenção. Eu sabia que precisava agir com cautela. Nada de confrontos impulsivos, nada de acusações diretas, nada que pudesse ser distorcido. O que eu faria teria que ser calculado, preciso e, acima de tudo, incontestável. Depois de algum tempo, as crianças adormeceram no sofá, exaustas, e eu as levei para o quarto de hóspedes, ajeitando-as com cuidado. Fiquei observando-os dormindo, tão pequenos, tão vulneráveis,
tão alheios ao caos que havia começado a se formar ao redor deles. Fechei a porta devagar e voltei para a sala. Sentei novamente na poltrona, e só então peguei o celular, para ver que mensagens tinham chegado enquanto eu cuidava deles. Eram 3 de minha nora. A primeira: você não podia ter interferido. A segunda: o motorista era pago para seguir minhas instruções. A terceira: isso não vai se repetir se você colaborar mais. Colaborar. A palavra acertou meu estômago como um golpe. Eu a senti, densa, pesada, carregada de ameaça. Foi naquele instante, segurando o celular e encarando aquela frase, que entendi que a situação tinha ultrapassado qualquer limite tolerável. Minha nora estava fora de controle. E aquilo que havia acontecido naquele dia, o endereço errado, o comportamento evasivo, a reação agressiva, a ausência completa de preocupação, não era um acidente. Era um sintoma. Um sintoma de algo maior, mais sombrio e mais perigoso. E eu sabia, com absoluta clareza, que se eu não começasse a agir imediatamente, meus netos pagariam o preço. Levantei-me com aquela determinação silenciosa, que só surge quando a vida exige que você deixe de ser espectador. Olhei para o corredor escuro, onde o quarto deles permanecia fechado, silencioso, protegido por enquanto. Era meu dever protegê-los de forma definitiva, e eu protegeria. Mesmo que isso significasse enfrentar a tempestade que minha nora ainda nem imaginava que estava prestes a cair sobre ela, uma tempestade iniciada por um simples não e alimentada por sua própria irresponsabilidade. Eu só não fazia ideia, ainda, de que a gota d'água que transformaria essa preocupação em ação viria muito antes do que eu esperava. Porque naquela mesma noite, o telefone tocaria com um número que mudaria tudo mais rápido do que eu poderia prever. Ainda estava sentado na poltrona, sentindo o peso da tarde se transformar em uma noite silenciosa, quando meu celular começou a vibrar com insistência. O número era desconhecido, mas o tom da vibração parecia urgente, urgente o suficiente para acelerar o coração. Atendi com uma voz contida, tentando não demonstrar o frio que começava a subir pela espinha, e do outro lado, ouvi a respiração rápida, quase trêmula, do motorista. Senhor, eu preciso falar com o senhor agora. As crianças. Houve um problema maior do que eu pensava. Minha mão começou a tremer levemente, e eu respirei fundo, consciente de que naquele instante não poderia deixar o pânico tomar conta. Pedi que ele falasse devagar, que explicasse exatamente o que havia acontecido. Ele começou a detalhar cada movimento, cada decisão apressada da minha nora, como se estivesse revisitando mentalmente a tarde inteira. Contou-me que ela havia insistido para que ele seguisse o endereço que dizia ser o meu, sem conferir com ninguém, sem se certificar de que as crianças realmente sabiam onde estavam indo. Disse-me que ao perceberem que estavam em um caminho desconhecido, os netos começaram a chorar, a questionar, a pedir para voltar. A menina mais nova apertava o ursinho contra o peito e perguntava repetidamente se o vovô iria encontrá-los, enquanto o mais velho repetia meu nome, como se estivesse recitando um mantra de esperança. Ele contou que tentou ligar várias vezes para minha nora, que a chamou de irresponsável e que, finalmente, percebendo que ninguém atenderia, decidiu contatar o número que as crianças haviam dado como meu. Foi nesse momento que meu estômago se fechou em nós apertados, a sensação de impotência e terror atravessando-me como um vento cortante. Eu não podia acreditar que aquela mulher, em quem sempre depositei confiança, ao menos em parte, tivesse feito aquilo de propósito, colocando meus netos em risco real. Perguntei onde estavam exatamente, e o motorista explicou que havia uma confusão de bairros, ruas com nomes parecidos e números invertidos, o que o havia levado para uma região industrial que eu mal conhecia, com prédios abandonados e poucas pessoas circulando. Respirei fundo, percebendo cada detalhe, calculando mentalmente o caminho mais rápido. Não podia me dar ao luxo de hesitar, nem de permitir que o medo me paralisasse. Saí de casa em segundos, pegando as chaves do carro, sentindo o peso do inevitável nas costas, como se carregasse não só minha responsabilidade, mas toda a negligência que havia sido ignorada durante anos. Dirigi sem pensar, seguindo cada coordenada que o motorista me passava, sentindo a adrenalina mesclada com raiva e preocupação.
Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade, cada esquina uma armadilha, e a cada quilômetro percorrido eu repetia mentalmente que deveria manter a calma, que não podia demonstrar desespero, porque naquele momento, se eu mostrasse medo, as crianças sentiriam, e o medo delas se tornaria meu próprio fardo, multiplicado e insuportável. Quando cheguei ao local, vi o carro parado no canto de um terreno quase vazio, os faróis apagados e as crianças dentro, abraçadas uma à outra, visivelmente assustadas. Desci do carro e caminhei até eles com passos firmes, mas a respiração ainda pesada. Eles correram para mim assim que me viram e senti uma onda de alívio misturado com raiva. Segurei-os com cuidado, acariciando os cabelos, sussurrando palavras de tranquilidade, tentando transmitir toda a segurança que não puderam sentir nas últimas horas. Perguntei-lhes se estavam bem, se sentiram medo, se tinham fome ou sede. O mais velho respondeu com a voz trêmula, explicando que o motorista tinha sido gentil, mas que ele e a irmã não compreendiam por que estavam tão longe de casa, porque ninguém vinha buscá-los. O choro da menina misturava-se à minha própria respiração, e percebi que aquele simples gesto de resgate, de atenção, era tudo o que podia fazer naquele momento. A primeira reação não foi de raiva contra a nora, mas de cálculo silencioso. Eu precisava pensar, planejar. Nada de confrontos impulsivos, nada de palavras que pudessem ser usadas contra mim. Segurei as crianças em meus braços, entrelaçando meus dedos aos delas, e me assegurei de que estavam protegidos. Caminhei até o carro, preparando-me para levar os dois de volta para casa, enquanto mentalmente organizava os próximos passos. Cada sinal, cada detalhe daquele percurso me dizia que isso não poderia se repetir, que a negligência tinha que ser registrada, que cada atitude precisava ser documentada de forma que, se necessário, tivesse peso legal e emocional. No caminho de volta, as crianças dormiram quase imediatamente, exaustas pelo estresse e pelo medo, e eu conduzia o carro com os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, mas a mente trabalhando em um frenesi silencioso. Pensei na nora, na falta de consideração, na irresponsabilidade que transformava pequenos atos em potenciais tragédias, e senti uma frieza crescente em meu peito. Não era ódio sem controle, não era gritaria, não era histeria. Era lucidez, consciência, determinação. Eu precisava proteger meus netos, sim, mas também precisava criar uma barreira invisível, algo que demonstrasse que não aceitava mais esse tipo de comportamento sem expor, sem confrontar de forma impensada. Chegando em casa, arrumei as crianças, dei-lhes algo para comer, preparei um banho rápido e os coloquei para dormir, observando cada detalhe, cada respiração, cada gesto, para ter certeza de que estavam seguros. Só então, com a casa finalmente silenciosa, sentei-me novamente na poltrona, peguei o celular e revi todas as mensagens que minha nora enviara, tentando entender a lógica por trás do comportamento. Não havia lógica, apenas um padrão de negligência, egoísmo e desprezo. Mas eu também percebi que havia algo mais, uma oportunidade velada, algo que eu poderia usar de forma estratégica. E nesse instante, pela primeira vez desde que saí de casa naquela manhã, senti a clareza de que não seria apenas um resgate passageiro. Eu precisaria agir de forma firme, silenciosa, mas decisiva, porque aquele erro do Uber, o endereço errado, as crianças assustadas, a negligência clara, seria o catalisador de uma mudança que ninguém estava esperando. A noite caiu pesada e silenciosa, e eu fiquei ali, sentado, olhando para o teto, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a determinação que começava a se solidificar. Eu sabia que o que aconteceria nos dias seguintes dependeria de cada passo calculado, de cada palavra contida, de cada silêncio estrategicamente escolhido. E naquele silêncio, no som do vento que entrava pelas janelas entreabertas, percebi que a verdadeira batalha ainda nem havia começado, mas eu estava pronto para ela, porque dali em diante, nada seria apenas uma coincidência, e tudo o que minha nora achava que era impune, inevitavelmente teria um preço. A viagem de volta para casa foi longa, embora o trajeto fosse relativamente curto, e cada minuto parecia dobrar-se sobre si mesmo, esticando o tempo
até que ele se tornasse quase insuportável. Segurava meus netos com firmeza, cada um em um braço, sentindo o corpo pequeno e frágil deles contra o meu. Cada respiração acelerada, cada pequeno soluço, cada mão que se agarrava à minha camisa como se minha presença fosse o único abrigo possível naquele mundo que parecia de repente hostil e imprevisível. O silêncio no carro era pesado, não pelo tédio, mas pela intensidade do que tínhamos acabado de vivenciar, e eu podia sentir o medo deles pairando como um vapor ao redor de nós. Não havia necessidade de palavras. Qualquer tentativa de explicar algo naquele momento seria inútil, porque as crianças precisavam apenas da certeza de que estavam seguras. Meu coração batia com força, mas minha mente permanecia fria, calculista, planejando mentalmente os próximos passos. Ao chegar em casa, fechei a porta atrás de nós com cuidado, certificando-me de que tudo estava no lugar, que a entrada estava segura, e então me sentei na sala, ainda com os dois nos braços, sentindo o peso deles sobre mim, uma mistura de responsabilidade e amor que queimava e acalentava ao mesmo tempo. Preparei-lhes algo para comer, um lanche simples, mas nutritivo, enquanto observava cada gesto, cada olhar, cada movimento. Um silêncio tenso pairava no ar, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado de significado, de experiência, de aprendizado que só se adquire quando se enfrenta algo que poderia ter terminado em tragédia. As crianças estavam exaustas, mas assustadas, e não era possível acalmar a mente delas apenas com palavras. Então eu deixei-as em paz, organizei um espaço no sofá com cobertores e almofadas para que pudessem descansar, e fiquei sentado ao lado, observando cada movimento, cada respiração, cada expressão. Minha nora não se manifestou. Não havia telefonemas, não havia mensagens, não havia sequer um sinal de arrependimento. E isso, mais do que qualquer grito ou discussão, era o que me inflamava silenciosamente, porque mostrava com clareza que todo o risco que minhas crianças haviam enfrentado vinha da frieza calculada de quem deveria amá-las e protegê-las. Mas escolheu ignorar essa responsabilidade. Sentei-me, respirei fundo e comecei a revisar mentalmente todos os passos daquela tarde. Cada decisão tomada pelo motorista, cada recado não atendido, cada confusão de endereço, tudo estava se encaixando em um padrão que eu já suspeitava há meses, talvez anos. Minha nora não apenas negligenciava, mas deliberadamente criava situações de risco para manipular, testar e se livrar das responsabilidades que considerava inconvenientes. Eu senti um misto de raiva e frieza crescer dentro de mim, mas mantive o controle. Não havia lugar para explosões naquele momento, apenas para planejamento silencioso. Observei meus netos adormecerem lentamente, os corpos pequenos relaxando, o medo deixando espaço para o cansaço, e percebi que aquele era o momento crucial para reafirmar uma verdade simples. Eu era o guardião deles, não apenas no sentido físico, mas no sentido moral, ético e emocional. Eles precisavam sentir que havia alguém que os protegeria, mesmo quando o mundo adulto falhava, mesmo quando minha própria família parecia esquecer que suas vidas dependiam de atenção e cuidado. Durante a noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma caneta e um bloco de notas que sempre mantinha à mão. Comecei a registrar tudo, cada mensagem da minha nora, cada ligação do motorista, cada detalhe que me permitisse, se necessário, comprovar a negligência, proteger meus netos, estabelecer limites claros que não poderiam ser ignorados. Escrevi lentamente, cada palavra carregada de frieza e precisão, sabendo que aquelas anotações poderiam, mais cedo ou mais tarde, se transformar em prova de que não havia sido imprudente ou negligente. Eu não estava apenas documentando, estava me preparando, construindo uma defesa silenciosa e inevitável contra o descaso que vinha sendo praticado há meses, talvez anos, sob o véu da aparente normalidade. Quando terminei, olhei novamente para os dois, adormecidos lado a lado, e senti uma onda de alívio misturada com tensão. Estavam a salvo por enquanto, e isso era o mais importante. Mas sabia que aquele evento, a negligência, a decisão irresponsável de minha nora, o Uber para o endereço errado, não terminaria ali. Era apenas o início de algo maior,
Algo que precisava ser enfrentado com inteligência, paciência e frieza. Minha mente começou a traçar estratégias, considerando todas as possibilidades. Contatos legais, relatórios de assistência social, testemunhos do motorista, registros de mensagens. Cada passo precisava ser meticuloso, silencioso, inatacável. E enquanto as luzes da cidade piscavam através das cortinas da sala, percebi que a noite não era apenas um momento de descanso, mas o instante em que a consciência de meu papel real se consolidava. Eu não podia permitir que a irresponsabilidade de minha nora se transformasse em desastre. E então, sentado ali, observando a respiração tranquila dos netos, senti nascer dentro de mim uma frieza calculada, uma determinação silenciosa que não era vingança, mas justiça inevitável. Era o momento de agir, de estabelecer limites claros, de proteger aqueles que dependiam de mim, sem jamais deixar que minha raiva ou emoção comprometessem a clareza necessária para que tudo se resolvesse da maneira certa. Porque naquele silêncio profundo, olhando para aqueles pequenos rostos adormecidos, compreendi uma verdade que ecoaria nos dias seguintes. A segurança das crianças era meu dever absoluto, e ninguém, por mais próximo ou familiar que fosse, poderia se colocar acima disso sem sofrer as consequências. Eu senti pela primeira vez o peso real de tudo o que viria. A manhã seguinte chegou com uma luz fria atravessando as cortinas da sala, refletindo-se no piso de madeira e iluminando os detalhes que na noite anterior haviam ficado escondidos pelo escuro. Eu estava sentado à mesa com uma xícara de café fumegante entre as mãos, observando as crianças dormirem ainda algumas horas depois do tumulto que enfrentamos. Cada respiração ritmada delas era um lembrete silencioso do que acontecera, e eu sentia dentro de mim uma mistura complexa de alívio e tensão. Sabia que aquele respiro tranquilo não duraria muito, porque a frieza de minha nora nunca permitia que as consequências de suas ações a atingissem. Não era surpresa quando, pouco depois de elas acordarem, recebi a primeira mensagem dela, simples, direta, sem vestígios de arrependimento. Está tudo bem, não precisava se preocupar tanto, eu resolvo. Li a frase com calma, percebendo cada nuance de desdém e desprezo escondida entre as palavras. Era a mesma pessoa que colocara meus netos em um carro com um endereço errado, deixando-os vulneráveis e assustados. E ainda assim tinha a audácia de minimizar o impacto do próprio ato. Respirei fundo e decidi que não responderia. Nada do que eu dissesse poderia atingir o equilíbrio calculado que eu estava construindo. Qualquer reação precipitada seria interpretada como vulnerabilidade, e eu não podia mais permitir isso. As crianças começaram a se mexer, e rapidamente percebi que o silêncio absoluto que havia reinado na noite passada estava dando lugar a uma tensão contida, uma expectativa silenciosa. Elas olhavam para mim como se esperassem que eu, mais do que qualquer adulto naquele universo, fosse restaurar a ordem, trazer segurança, e isso era algo que eu faria, com paciência e firmeza, sem nunca ceder à pressa ou à emoção. Pouco depois, o telefone tocou, e reconheci imediatamente o número de minha nora. Respirei fundo antes de atender. A voz dela veio calma, quase ensaiada, carregada de uma frieza que parecia cuidadosamente ensaiada para transmitir controle e inocência ao mesmo tempo. "Ah, você já está com eles?" perguntou, como se fosse um simples detalhe logístico, não o resultado de horas de risco e ansiedade. Mantive a calma, respirei devagar e respondi com firmeza. "Sim, estão bem. Dormindo ainda, mas tudo sob controle." Havia uma pequena pausa do outro lado da linha, seguida de uma tentativa de justificar seu ato. "Olha, eu só queria que tudo desse certo. Eu sei que você tinha um compromisso, mas achei que seria mais rápido assim. Eu não pensei que pudesse causar problemas." O tom era leve, quase infantil, mas carregado da mesma negligência que havia causado toda a situação. Eu a ouvi. Não interrompi, mas internamente analisava cada palavra, cada intenção por trás daquelas desculpas. A frieza dela não residia no que dizia, mas no que omitia. Não havia menção de arrependimento real. Não havia reconhecimento do risco. Não havia sequer um "desculpe por assustar as crianças". Apenas uma tentativa de criar uma narrativa em que sua responsabilidade era mínima, quase inexistente, e que eu,
Mais uma vez, seria colocado no papel de exagerado, de paranoico, de responsável por tudo. Olhei para as crianças brincando agora com os blocos de montar no tapete, observando suas mãos pequenas encaixando peças com concentração, e senti a necessidade de manter a calma, de controlar a raiva e de planejar silenciosamente os próximos passos. Eu não podia permitir que o impensável fosse normalizado. As crianças precisavam aprender que existiam limites claros, que a irresponsabilidade de um adulto não podia ser ignorada e que a segurança delas sempre seria minha prioridade, custasse o que custasse. Durante horas, observei os pequenos, organizei o apartamento, preparei lanches e mantive cada ação meticulosa, como se cada detalhe fosse um passo para garantir que nada de errado voltasse a acontecer. Enquanto isso, mensagens continuavam chegando, uma após a outra, cada uma com o mesmo tom, tentando justificar, minimizar, manipulando a narrativa para que eu me sentisse culpado ou em dívida. Mas eu não cedia mais. Não era raiva, era frieza. A frieza de quem percebe que cada palavra, cada gesto, cada atitude pode ser documentada, registrada, usada como prova silenciosa, como medida de proteção contra a irresponsabilidade alheia. Pela primeira vez em anos, percebi que não precisava ceder à pressa ou ao medo. Podia observar, coletar informações, analisar cada ação, e então agir com uma precisão que ninguém poderia contestar. Ao final da tarde, enquanto a luz do dia diminuía, senti uma clareza que não havia sentido antes. A frieza da nora, a desculpa vazia, o desprezo pelas crianças, tudo isso convergia para um padrão que se repetia, e eu sabia que não podia mais ignorá-lo. Era hora de começar a transformar aquela percepção em ação, silenciosa, estratégica, implacável. Porque a negligência, mesmo mascarada de boas intenções ou de pressa, não poderia mais passar sem consequências. Eu estava pronto para agir, mas agiria com controle, inteligência e paciência, exatamente como havia aprendido ao longo de toda a minha vida, protegendo aqueles que dependiam de mim, estabelecendo limites claros, e preparando-me para que a verdade se revelasse de forma irrevogável, silenciosa, mas poderosa. Nos dias que se seguiram ao incidente do Uber, comecei a perceber com clareza um padrão que antes havia tentado ignorar, escondendo a cabeça entre compromissos e responsabilidades alheias, como se isso pudesse me proteger da realidade. Cada pequeno episódio, cada descuido, cada decisão irresponsável de minha nora, começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu jamais quis montar, mas que agora se revelava inevitável. Lembrei de manhãs em que os meninos apareciam na porta com roupas molhadas ou sapatos sujos, e ela dizia de forma descuidada que eles brincaram demais no quintal, sem explicar exatamente como ou por que ninguém havia percebido a situação. Pensei nas vezes em que precisei buscá-los na escola porque a nora estava ocupada demais, ou em trânsito, e ela nunca assumia a responsabilidade, como se cada atraso fosse natural, inevitável, e minha presença fosse apenas um recurso disponível, que não poderia negar. Era uma negligência que se repetia de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas sempre com consequências pequenas ou grandes demais para serem ignoradas. Comecei a mapear mentalmente cada detalhe, cada gesto, e percebi que o que aconteceu com o Uber não fora um acidente isolado, mas a culminação de meses, talvez anos, de descuidos e manipulações sutis. Essa constatação não trouxe raiva imediata, trouxe algo mais profundo, a consciência de que eu precisaria agir de forma definitiva, que aquele episódio serviria como catalisador para mudanças irreversíveis, porque minha tolerância havia se esgotado. Ao longo desses dias, observei os meninos com mais atenção do que nunca, procurando sinais de medo ou ansiedade, e percebi pequenas marcas de confusão em seus rostos, reflexo de episódios passados que eu havia subestimado. Cada olhar perdido, cada pergunta inocente sobre segurança, cada hesitação ao abrir a porta para entrar ou sair, tudo indicava que minha nora havia colocado-os em situações potencialmente perigosas mais vezes do que eu poderia lembrar ou admitir para mim mesmo. A sensação de impotência inicial, misturada com um instinto protetor, transformou-se lentamente em um planejamento silencioso, estratégico,
Um método para garantir que nada de errado pudesse ocorrer novamente, e que, ao mesmo tempo, os responsáveis fossem confrontados de forma inteligente e irrevogável. No quarto das crianças, organizei pequenas rotinas para ajudá-las a se sentir seguras. Cada brinquedo, cada cobertor, cada livro estava disposto com cuidado, de modo a criar um ambiente previsível e seguro. Não havia nada de grandioso, mas havia ordem, consistência e proteção, algo que minha nora nunca ofereceu quando os deixava em minhas mãos. Durante esses dias comecei também a registrar tudo, cada mensagem da nora, cada telefonema do motorista, cada relato das crianças. Mantinha tudo em um bloco de notas, organizando informações cronologicamente para ter evidência clara do padrão que se repetia e da negligência deliberada. Não se tratava de vingança, mas de preparo. A percepção de que a justiça silenciosa seria mais eficiente do que qualquer confronto impulsivo. Ao refletir sobre os últimos acontecimentos, percebi que a manipulação vinha não apenas de uma tentativa de se livrar de responsabilidades, mas também de controlar a narrativa, de me colocar como culpado ou exagerado em qualquer situação, transformando o cuidado que eu prestava em alvo de críticas ou acusações veladas. Cada palavra da nora, cada mensagem cheia de justificativas frágeis, cada tentativa de minimizar o risco, tornava-se prova, e eu aguardava com a calma de quem entende que tempo e paciência são armas poderosas quando combinadas com inteligência. No meio desse processo, também conversei discretamente com o motorista, que se mostrou preocupado com a segurança das crianças, mas impressionado com minha paciência e atenção aos detalhes. Ele confirmou cada passo que havia dado, cada hesitação, cada momento em que decidiu agir de forma a proteger os meninos. Suas observações serviram como corroborativa daquilo que eu já suspeitava, que a negligência da nora não era acidental, mas intencional, e que eu precisava de provas concretas para impedir que episódios similares se repetissem. Durante esses dias, mantive meu contato com Daniel discreto, sem alarmá-lo, apenas garantindo que ele entendesse que os filhos estavam seguros, que as decisões difíceis estavam sendo tomadas com cuidado, e que minha frieza silenciosa não era fruto de desamor, mas de estratégia. Cada movimento que eu fazia tinha propósito: proteger meus netos, documentar a negligência, manter a calma e construir uma posição de força que não pudesse ser contestada. Eu sabia que, cedo ou tarde, teria que confrontar minha nora com fatos irrefutáveis, mostrar que não se tratava de opinião, mas de comportamento repetitivo e comprovado. Durante as noites, revisava as anotações, relendo cada palavra, cada detalhe, e sentia uma espécie de alívio misturado com determinação. Finalmente eu via claramente o padrão invisível que antes passava despercebido, e com ele a possibilidade de agir de forma decisiva, implacável e irrevogável. O incidente do Uber, o medo, a frustração das crianças, a negligência da nora, tudo convergia para a conclusão inevitável de que a proteção deles era minha responsabilidade absoluta, e que minha ação silenciosa, estratégica e firme seria a única maneira de garantir que nunca mais estivessem em perigo. A frieza que antes parecia apenas uma reação emocional passou a ser uma ferramenta de controle, uma maneira de impor limites, uma preparação para que, quando o momento chegasse, eu pudesse agir de forma eficaz, segura e definitiva. E assim, durante aqueles dias, enquanto cuidava dos netos e documentava cada detalhe, comecei a sentir a força silenciosa que se formava dentro de mim, uma força que não se baseava em raiva, mas em clareza, paciência e consciência de que cada passo calculado seria o instrumento para restaurar ordem e justiça, e que, quando o momento chegasse, as consequências seriam inevitáveis para quem ousasse colocar crianças em risco por descuido ou intenção. Nos dias que se seguiram à revelação do padrão de negligência de minha nora, senti que algo havia mudado dentro de mim. Não era mais apenas a necessidade de proteger meus netos. Era também a consciência de que precisava agir de maneira meticulosa, calculada, que cada passo fosse deliberado e implacável, sem espaço para improvisos, para explosões emocionais, ou para erros que pudessem ser usados contra mim.
A primeira coisa que decidi foi manter o silêncio absoluto, não apenas diante da nora, mas também diante de meu filho, porque sabia que qualquer comentário precipitado poderia ser distorcido, manipulado, transformado em arma contra minha autoridade e, mais importante, contra a segurança das crianças. O silêncio era, naquele momento, meu escudo e minha espada ao mesmo tempo. Pela manhã, organizei a rotina dos pequenos com precisão, cada passo planejado, cada atividade medida, cada intervalo entre refeições e brincadeiras cronometrado para que se sentissem seguros e previsíveis, enquanto eu acumulava informações de maneira silenciosa. Cada mensagem da nora que chegava eu lia com atenção, analisando o tom, as palavras escolhidas, o que estava sendo dito e, sobretudo, o que era omitido. Nenhuma delas merecia resposta imediata. Cada telefonema era atendido com calma, voz neutra, firme, sem demonstrar emoção, mesmo quando o receio apertava o peito. Durante essas horas, senti uma clareza que há muito não experimentava. Cada gesto de negligência dela agora era evidência. Cada descuido intencional era prova de um padrão. Cada tentativa de manipular ou minimizar era uma oportunidade para construir uma base sólida que ninguém poderia contestar. Comecei a registrar tudo, em blocos de notas, em planilhas, em arquivos digitais, criando um mapa completo de todas as situações em que os netos foram colocados em risco ou tratados com descuido, desde pequenas omissões até ações deliberadas que poderiam ter terminado em tragédia. Ao mesmo tempo, conversei discretamente com o motorista do Uber, confirmando cada detalhe, cada passo que havia tomado para garantir a segurança das crianças, e anotando cada informação, cada telefonema, cada hesitação, como se estivesse montando um arquivo que pudesse ser usado em qualquer circunstância futura. As crianças, percebendo minha seriedade e presença constante, começaram a se acalmar. Senti uma mistura de alívio e responsabilidade ainda mais pesada, porque sabia que dependiam de mim, não apenas para abrigo físico, mas para a estabilidade emocional. Cada sorriso, cada palavra que eu dizia era medida, cada gesto cuidadosamente calculado para criar um ambiente de segurança e previsibilidade. E enquanto fazia isso, a consciência de que minha nora não mudaria sozinha crescia dentro de mim. Eu sabia que precisava agir de forma estratégica, porque qualquer confronto direto ou exposição precipitada poderia comprometer meus netos. Precisava criar um cenário em que a responsabilidade dela fosse clara, incontestável, e que as consequências de seus atos chegassem de forma inevitável. No meio desse processo, comecei a planejar contatos discretos, pessoas de confiança, profissionais que pudessem me auxiliar se fosse necessário, mas sempre mantendo o controle total sobre a situação. Nada seria deixado ao acaso. Cada ligação, cada e-mail, cada conversa seria calculada, silenciosa, estratégica. E enquanto eu acumulava informações, observava os netos, percebia pequenas mudanças em seu comportamento, sinais de confiança recém-adquirida, como se sentissem que agora havia alguém realmente cuidando deles, e não apenas intervindo quando conveniente. Era uma sensação que misturava responsabilidade e poder silencioso, a consciência de que a paciência, o planejamento e a observação cuidadosa dariam frutos de forma inevitável. Durante a noite, sentei-me sozinho na sala, revendo mentalmente cada detalhe do incidente do Uber, cada comportamento de minha nora, cada pequena negligência, e percebi que estava pronto. Não precisava de explosões, de gritos, de confrontos. Tudo o que faria seria silencioso, mas irrevogável. Cada passo seria calculado, cada ação planejada para garantir que, quando a verdade viesse à tona, fosse inquestionável, e que a segurança dos netos estivesse garantida. Eu sabia que os dias seguintes exigiriam atenção contínua, vigilância constante, paciência e frieza absoluta. E aceitei isso, porque compreendi que, a partir daquele momento, não se tratava apenas de cuidar das crianças, mas de estabelecer limites, de mostrar que negligência, descuido e manipulação não poderiam ser tolerados, e que cada ato teria consequências diretas, silenciosas, mas inevitáveis. Enquanto olhava para a janela, a cidade iluminada pelas luzes noturnas, percebi que estava pronto para enfrentar o que viesse,
com a certeza silenciosa de que a responsabilidade, a paciência e a observação atenta seriam minhas armas mais poderosas. Sabia que cedo ou tarde a nora enfrentaria o resultado de suas próprias ações e que os netos, seguros e protegidos, seriam o testemunho silencioso de que alguém estava realmente olhando por eles, sem pressa, sem alarde, mas com autoridade, determinação e frieza calculada. E naquele momento, sozinho, com o bloco de notas, o celular e a sensação pesada de dever cumprido parcialmente, compreendi que o verdadeiro poder não está na raiva, nem no confronto direto, mas na paciência, na observação e na decisão silenciosa de agir quando o momento for inevitável. 2 dias se passaram desde que o incidente do Uber aconteceu, e o silêncio dentro da casa era quase sufocante, pesado com a expectativa do que ainda estava por vir. As crianças brincavam no tapete da sala, mas havia algo em seus olhares que me lembrava constantemente do que poderia ter acontecido, do risco que enfrentaram e da irresponsabilidade clara de minha nora. Cada risada infantil era um lembrete frágil, mas poderoso, daquilo que eu precisava proteger a todo custo. Naquela manhã, o telefone tocou, e percebi que não era apenas mais uma mensagem de minha nora tentando minimizar seus atos. Era algo que indicava a movimentação das consequências inevitáveis. Do outro lado da linha, uma voz firme, profissional, mas amparada pela preocupação, identificou-se como assistente social da cidade. Estamos investigando uma denúncia de negligência envolvendo menores e um transporte não autorizado. Entendemos que o senhor tem informações importantes sobre o caso. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso absoluto da situação, e depois confirmei de forma contida que estava disponível para relatar os fatos. Cada detalhe que eu fornecia era meticuloso, preciso, documentado em minha mente e registrado em notas que eu mantinha desde o incidente. Desde a mensagem inicial da nora até o telefonema do motorista, cada elemento que mostrava o descuido e a negligência dela foi descrito com calma, sem emoção aparente, apenas fatos incontestáveis. Enquanto falava, podia ouvir o som da cidade lá fora, o movimento distante de carros e pessoas que continuavam suas vidas alheias ao que acontecia naquela sala. Mas cada palavra que saía da minha boca tinha peso, como se estivesse construindo uma rede invisível que, em breve, fecharia ao redor da responsabilidade dela. Depois da ligação, percebi que não havia retorno imediato. Não havia feedback emocional. Apenas a certeza de que a máquina burocrática começaria a funcionar e que minhas observações, somadas àquelas do motorista, seriam suficientes para que minha nora experimentasse o efeito de suas ações de forma concreta, irrevogável e silenciosa. Olhei para os netos, que agora desenhavam no chão com um lápis de cor, e senti uma mistura de alívio e frieza. Estavam seguros, mas a situação mostrava que responsabilidade e descuido não poderiam mais coexistir sem consequências. Naquele mesmo dia, mensagens chegaram novamente da nora, e pela primeira vez pude notar um pequeno tom de nervosismo velado, uma mudança de postura que não havia existido antes. Ela tentava criar justificativas rápidas, explicações frágeis, mas o peso das evidências que eu havia acumulado tornava tudo inútil. Cada frase que ela digitava parecia desmoronar, diante da certeza silenciosa que eu construíra. Eu não respondi. Não precisava. O processo legal e a observação meticulosa já começavam a mostrar efeito. Mais tarde, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era meu filho, Daniel. A voz dele estava carregada de surpresa e, ao mesmo tempo, de uma mistura de preocupação e incredulidade. Ele perguntava o que havia acontecido, como tudo podia ter se tornado tão sério tão rápido. Mantive a calma, explicando apenas os fatos essenciais, sem julgamentos, sem acusações diretas, apenas a realidade que ele precisava entender, que a segurança das crianças não podia ser comprometida e que o padrão de negligência da nora agora estava claro, registrado e reconhecido por autoridades competentes. A frustração em sua voz era evidente, e mesmo sem demonstrar emoção, percebi que ele começava a compreender o que durante meses fora ignorado. Enquanto falava com ele, sentia a sensação silenciosa de que a justiça,
ainda que lenta, estava se aproximando. As consequências inevitáveis da irresponsabilidade de minha nora começavam a tomar forma. Durante a tarde, entre observações, notas e preparação de pequenas atividades para manter as crianças seguras, percebi o efeito que a situação estava causando na própria nora. Mensagens começaram a chegar, dessa vez com pedidos de explicação, tentativas de justificativa e um certo desespero velado. Ela ainda tentava controlar a narrativa, ainda tentava inverter os fatos, mas a rede invisível que eu começara a tecer, somada ao envolvimento das autoridades e às provas documentadas, tornava tudo inútil. Percebi que o medo que agora começava a aparecer em suas palavras não era por mim, mas pelo peso das consequências legais e sociais que se aproximavam. E enquanto observava as crianças brincarem, agora mais calmas e seguras, senti uma sensação de poder silencioso, não por desejo de vingança, mas por saber que a ordem estava sendo restaurada, que a segurança deles estava garantida e que a irresponsabilidade dela não passaria despercebida. A frieza, a paciência e o planejamento estavam começando a surtir efeito, e eu percebi que a única coisa que precisava fazer era manter o foco, continuar documentando, observando e agindo de forma precisa, permitindo que a justiça silenciosa se manifestasse em seu próprio ritmo, sem necessidade de confrontos diretos ou explosões de raiva. E assim, nos dias seguintes, o padrão de negligência começou a gerar repercussões inevitáveis. Intimações, relatórios, questionamentos formais. A nora sentiu o peso do que havia causado, enquanto eu permanecia firme, seguro, calculando cada passo, garantindo a proteção dos netos e observando de perto como a consequência inevitável se desenrolava exatamente como deveria. Pela primeira vez em muito tempo senti a tranquilidade de quem sabe que a responsabilidade está cumprida, que as medidas certas estão sendo tomadas e que, embora ninguém pudesse apagar o risco que já existiu, a justiça silenciosa se impunha, inevitável, inquestionável e irrevogável. Os dias que se seguiram à intimação e à intervenção formal da assistência social foram marcados por uma estranha mistura de tensão e silêncio. A nora, antes segura de si, começou a mudar de postura. Pequenas hesitações substituindo o desdém habitual. Palavras cuidadosamente escolhidas substituindo as ordens impetuosas que costumava dar. O que antes passava despercebido agora era evidente. Havia um peso sobre ela. A consciência de que as consequências de seus atos não poderiam mais ser ignoradas. Cada gesto dela parecia medido, calculado, mas o medo implícito em sua postura era perceptível. As crianças continuavam sob minha supervisão, suas rotinas cuidadosamente mantidas, cada atividade planejada para oferecer segurança e estabilidade, porque eu sabia que, embora a situação estivesse mudando, ainda havia fragilidade e medo a serem administrados. A casa tornou-se novamente um espaço de ordem, previsibilidade e proteção, onde cada riso e cada choro podiam ser monitorados e compreendidos sem pressa, sem pânico, sem interferência externa que comprometesse a segurança emocional dos netos. O telefone tocava com menos frequência, mas quando tocava, eu atendia com frieza, voz firme, respostas concisas, sem abrir espaço para manipulação ou discussão. Minha nora, percebendo que seu controle sobre a situação havia se esvaído, tentava reconstruir narrativas, justificar ações, minimizar riscos, mas nada disso surtia efeito. O padrão de negligência estava registrado, documentado e reconhecido pelas autoridades competentes, e a força de minha posição silenciosa se consolidava a cada passo. Eu havia aprendido que, quando se lida com pessoas manipuladoras, a paciência e a frieza são mais eficazes do que qualquer grito ou confronto impulsivo. Cada movimento meu era medido, cada decisão tomada com a segurança de quem compreende o alcance da responsabilidade que assumiu. Meu filho, Daniel, começou a perceber a magnitude do que havia acontecido. Ele assistia silencioso, cada pequena mudança, cada ação cuidadosamente planejada, e pela primeira vez parecia compreender que sua esposa, em vez de proteger os filhos, havia colocado-os em perigo deliberadamente. Eu não precisava repetir, explicar ou acusar. Os fatos falavam por si.
E a verdade, agora, começava a se manifestar de forma inexorável, dissolvendo qualquer tentativa de manipulação ou distorção. O afastamento da nora tornou-se inevitável. Não precisei levantar a voz, nem recorrer a ameaças, nem criar conflitos abertos. A própria lógica das ações dela, somada à documentação detalhada e à intervenção formal, estabeleceu limites claros que ela não podia mais ignorar. A consciência de que o poder estava em minhas mãos, silencioso, calculado, trouxe uma estranha sensação de leveza, como se finalmente eu pudesse respirar depois de anos carregando a responsabilidade de quem depende de você, sem perceber que o equilíbrio é frágil e que qualquer erro pode se tornar desastre. As crianças, ao perceberem que suas rotinas estavam protegidas, que suas necessidades eram atendidas de forma constante, começaram a se soltar, a brincar, a rir novamente. Cada pequeno gesto, cada sorriso, cada palavra espontânea se tornou um lembrete da importância da minha decisão de agir com calma e estratégia. Eu não precisava da aprovação de ninguém, não precisava do reconhecimento imediato. Tudo o que importava era garantir que eles estivessem seguros e que a negligência da nora tivesse consequências claras e inevitáveis. Na mesma semana, relatos começaram a circular entre familiares próximos e amigos que haviam percebido mudanças sutis, mensagens confusas, justificativas frágeis, tentativas de reverter a percepção do que havia acontecido. Eu permaneci calmo, deixando que a verdade falasse por si mesma. Cada documento, cada registro, cada testemunho do motorista, cada nota que mantive com detalhes do incidente se tornava prova silenciosa, inequívoca, impossível de contestar. Minha nora estava enfrentando o peso de suas próprias ações, e não havia espaço para distorções ou manipulações. Aos poucos, a nova verdade se consolidava. Eu não era o avô que poderia ser ignorado, menosprezado ou manipulado. Eu era a figura central de proteção, autoridade e estabilidade na vida dos netos. E eles, conscientes ou não, absorviam esse cuidado silencioso, sentindo que havia alguém realmente olhando por eles, tomando decisões não por raiva, mas por responsabilidade absoluta. Cada gesto meu reforçava essa percepção. Cada ação cuidadosamente planejada consolidava o espaço de segurança que eu havia reconstruído. No final daquela semana, finalmente senti um peso sair do meu peito. Não era alívio completo, porque sabia que a vida continua cheia de imprevistos, mas havia uma sensação de justiça silenciosa, de ordem restaurada, de responsabilidade cumprida. O afastamento da nora não foi apenas físico ou legal, foi também simbólico. Era a manifestação concreta de que a negligência e o desprezo não poderiam prosperar, de que limites claros existem e de que o cuidado, mesmo que silencioso, tem poder absoluto quando exercido com paciência, firmeza e inteligência. Sentei-me novamente na poltrona da sala, observando as crianças brincarem, agora alheias ao drama que havia se desenrolado, e percebi que a vitória não estava em gritos, nem em discussões, nem em vingança. A vitória estava na segurança delas, no controle silencioso, na estratégia paciente, na construção de um espaço onde a negligência não encontra lugar. E nesse momento, finalmente, compreendi que a verdadeira força reside na frieza planejada, na paciência calculada e na certeza de que as ações de quem busca apenas manipular e negligenciar acabam colidindo inevitavelmente com a responsabilidade daqueles que amam de verdade e que estão dispostos a agir pelo bem maior, mesmo que silenciosamente, sem alarde, mas com firmeza absoluta.